Jorge, nos fale da virtude mais marcante que Francisco de Assis nos deixou como exemplo. Posso falar das virtudes? Vamos lá. Então, ele percebeu que não era uma virtude, e sim uma trindade de virtudes, que é a pobreza, a castidade e a obediência. A pobreza para voltarmos aos ideais evangélicos, não de necessariamente jogarmos tudo pela janela, mas a pobreza no sentido de reconhecermos que tudo pertence a Deus, que toda a criação é obra divina e que pertence a Ele. É o desapego. O desapego. A outra é a pobreza, a castidade. A castidade aí é o espírito de limpeza psíquica. É, antes de tudo, a castidade de ser sincero com as palavras, de ser fiel. Casto é aquele que é fiel no dizer sim, sim e não, não. É mais do que a ideia sexual, né? Que sempre não deve ter abuso, mas não era isso. Ele era casto, antes de tudo, nos ideais que pregava, porque ele era fiel aos seus princípios. E outra coisa é a obediência. A obediência que a gente reluta tanto, né? Mas a obediência é a única forma de entendermos que a lei divina tem que ser exercida colocando a nossa vontade não como propriedade nossa, mas como propriedade de Deus. Nos fala agora do Frei Ângelo. Sim, Frei Ângelo foi um grande amigo de Francisco. E o que aconteceu? Frei Ângelo saiu para recolher donativos. Ele trouxe pão, queijo, vinhos, e no meio do caminho ele foi contactado de uma forma muito delicada por alguns ladrões que deram uma surra nele e tomaram tudo. Como ele também não tinha um passado muito bom, ele ficou preocupado em chegar na ordem e não ser bem visto. Será que ele pregou, que ele foi colher mesmo mantimentos? Será que ele não ficou com preguiça? Será que ele não comeu tudo? Então ele mesmo ficou com a consciência pesada e chegou muito nervoso, muito agitado e falou assim com o Francisco. O Francisco disse: olha, calma, Frei Ângelo, vai lá para a sua cela, para o seu quartinho, vai orar e meditar. Depois a gente fala com calma. De repente toca o sino ali daquele pequeno convento, e Francisco começa a gritar: Frei Leão, desça depressa, que a sua mãe está aqui. E a sua mãe veio falar com você. Nossa, Frei Ângelo ficou muito feliz, porque a mãezinha, ele podia botar a cabeça no colo da mãe, receber cafuné, beijinho de mãe, numa hora daquela, né, que ele estava sofrido, com o corpo dolorido da surra que tinha levado, né, o coração apertado. Ele desce correndo, todo feliz para encontrar com a mãe, quando ele grita para Francisco e os outros: mas aqui não é minha mãe, esse é o ladrão que me bateu. E Francisco disse para ele: então atenda-o como se fosse a sua mãe, que por enquanto que você não atendê-lo como sendo a sua própria mãe, você não serve para frade menor. Olha, que ensinamento para todos nós, né? Ou pelo menos para Frei Ângelo, né? Eu ainda estou um pouco, bem assim, sinceramente, distante. É um desafio, mas nós precisamos tentar, não é? Vamos lá. Algo que sempre foi envolto em muitas discussões são os estigmas de Francisco. Fala um pouquinho dessa questão das chagas. Então, ele ficou com as marcas do Cristo. Ele recebe a crucificação de Jesus, sendo que os artífices não eram os romanos. Agora, o artífice era do bem. Foi o próprio Cristo que projetou essas marcas nele. Em parapsicologia, nós chamamos isso, ou no espiritismo, de dermografia, ou de grafia na derma, na pele, né? No caso, quando é de linguagem religiosa, a gente chama a dermografia de estigma. Ele foi o primeiro na história, caso inusitado. Nunca ninguém antes ficou com as marcas do Cristo. Como eu disse no início, já havia isso sido anunciado no capítulo 21 do próprio Evangelho de João. Ele, desde 1205, quando ele teve o encontro com Cristo na igreja de São Damião, e que o crucifixo falou com ele já trazia essa cruz no coração. Aí ele passa uma vida toda meditando, passa uma vida toda pregando a mensagem de Jesus, ensinando isso. Até que chega o ano de 1224, ele vai para o Monte Alverne, e aí no Monte Alverne ele faz uma quaresma a São Miguel. Ele era muito devoto de Miguel Arcanjo, e a quaresma começava no dia 15 de agosto, dia de Nossa Senhora da Glória, até o dia 29 de setembro, dia de São Miguel. Precisamente no dia 14 de setembro, que é o dia da exaltação da cruz, ele resolve fazer uma prece. Como o tema era a cruz, ele faz a seguinte prece: Senhor, eu queria, olha, mas na medida do possível,
sentir o máximo da dor que você sentiu na cruz, mas na medida do possível. E o máximo do amor, do seu devotamento para a humanidade, como você doou, mas na medida do possível, naquilo que eu puder. É aí que o Cristo aparece para ele. E ele, então, tomado pela essa ideia do amor e do sofrimento, ele é crucificado também. Ele volta completamente diferente da cruz, era um outro homem. Ele, inclusive, curva a madeirinha e começa a cantar imitando um violino, e ele começa aí a abraçar toda a natureza. Mas por que ele ficou com as marcas do Cristo? Porque mentalmente ele estava refletindo na cruz. E num fenômeno de ideoplastia, como nos explica a fenomenologia espírita, aquilo que estava na sua mente, que era o fenômeno da cruz, ele plasmou em si. Por quê? Porque na sua prece ele pediu que queria sentir ou viver aquilo que o Cristo viveu. Então o que estava na sua mente, ele projeta no corpo físico, nesse fenômeno de dermografia. Muito interessante. E Francisco de Assis e os animais? Então, aí quando ele desce do Monte Alverne, como eu disse, ele desce um outro homem, ele desce integrado a Cristo. Agora ele pode dizer como Paulo falou, não sou eu que vivo mais, é Cristo que vive em mim. Os autores da Idade Média vão começar a falar que Francisco é um alter Cristo, um outro Cristo, porque, ou como fala o seu principal discípulo, Frei Leão, quando escreve um livro belíssimo naquela época chamado O Espelho da Perfeição. É como se o Cristo estivesse olhando no espelho e ele visse Cristo e não ele. Uma identificação com Cristo, né? Então, agora ele desce um outro homem. E ele passa, então, a amar toda a natureza, o próximo, a querer a paz entre o bispo e o prefeito da cidade, que não falava, a amar a morte e dizer, sede bem-vinda, irmã morte, porque você é minha irmã, querida e abençoada. E todos os animais, o irmão lobo, não é? Ele passa a amar o sol, amar a lua, a irmã sol, irmã lua, as irmãs estrelas. Ele passa a amar a chamada irmã e mãe terra, as ervas do campo. Então ele passa aí a ser o que ele é chamado hoje de o pai da ecologia, ou o patrono da ecologia, por este amor de forma inusitada e nova por toda a natureza. Qual a visão espírita da missão de Francisco de Assis? Então, Francisco de Assis está presente no Brasil. Ele está a primeira igrejinha fundada no Brasil é de São Francisco. O rei da integração nacional é São Francisco. Evidentemente que no movimento espírita ele vem com muita força, a começar em 1951, quando o Chico Xavier recebe Francisco de Assis, no dia 17 de agosto, uma mensagem lindíssima, a mais linda mensagem que Chico Xavier já recebeu, né? Em que ele diz nada mais, nada menos do que avancemos, Cristo em nós, por nós, é o movimento que precisamos fazer para criarmos a nova era. E é interessante que Francisco de Assis, ele participa do trabalho direto do nosso Chico Xavier. No livro Irmã Vera Cruz, psicografado pelo Chico, ele conta que todo o seu trabalho de caridade, em que ele assistia aos pobres da redondeza, não só de Pedro Leopoldo inicialmente, mas de Uberaba, né? Os necessitados que ele visitava nas suas tardes de sábado, aquela era uma tarefa que ele fazia dedicada a Francisco de Assis. O nosso Divaldo Pereira Franco também recebe de Chico uma orientação mediúnica de Francisco de Assis, o incentivando a fazer um lar abençoado para recolher crianças que precisavam do amparo, e mais do que um amparo físico, mas da orientação espiritual. É também um trabalho abençoado e inspirado por Francisco. Fora as muitas casas espíritas que nós temos por todo o Brasil dedicada a Francisco de Assis. A própria Aliança da Fraternidade, casa em que nós também frequentamos aos quartos sábados de cada mês, de manhã fazendo uma palestra às 9 horas, é a Aliança da Fraternidade, uma instituição dedicada a São Francisco de Assis, que tem inclusive um livro belíssimo chamado De Francisco de Assis para você, escrito pelo nosso Humberto Leite de Araújo e com uma nota, uma cartinha abençoada do Chico Xavier recomendando o livro. Muito obrigada, Jorge, pela sua presença no nosso programa.